Engraçado que quando teve a pandemia, né, desde quando nós chegamos aqui, se você pegar as primeiras ministrações do nosso YouTube, são ministrações gravadas. Elas não são ministrações em vídeo, só são ministrações em áudio. Então nós captávamos e colocávamos no YouTube. A minha intenção inicial foi não perder o que o Espírito Santo estava falando no início, lá na nossa igreja, lá atrás, profeticamente, do que poderia acontecer no futuro. Por quê? Porque eu sabia do poder profético. Muito bom. Então eu queria o seguinte, eu disse, rapaz, lá na frente a gente precisa dar glória a Deus. Por quê? Porque vai ser fácil para mim lá na frente dizer, olha, nós profetizamos isso, nós profetizamos aquilo. Mas alguém vai dizer, bom, beleza, mas e qual é a prova? Entende? Então eu disse, bom, eu vou deixar gravado com uma prova de que o que nós falávamos para um grupinho bem pequeno de pessoas aconteceu. Aconteceu. Então minha ideia foi essa. Quando acontece a pandemia, o YouTube ele só dava autorização de fazer live ao vivo com mais de 1.000 pessoas. E um monte de igreja, mas era um monte de igreja mesmo, tinha que gravar o culto para depois lançar, mas não podia fazer ao vivo. E nós já tínhamos mais de 1.000 inscritos, então nós pudemos fazer a transmissão ao vivo. Então isso foi assim, uma bênção de Deus para a gente também, nesse sentido. E a gente percebe que depois desse impulsionamento que a Verbo da Vida deu, outras igrejas começaram a copiar esse modelo. Isso é verdade. Uma coisa fantástica também, que assim, é um marco histórico. Eu nunca ouvi falar na história do protestantismo em Itabaiana o que aconteceu. No dia que aconteceu, eu até falei para minha esposa, isso é um marco histórico. Porque até então, o que nós vimos aqui era uma animosidade de católicos e evangélicos. E aí, esse baixinho aqui me inventa de fazer uma live com o pároco da cidade. Um abraço ao padre Marcos Rogério, um abraço, meu amigo. Eu fiquei sem acreditar, eu falei, rapaz, será que é verdade isso daí? Rapaz, isso é um marco histórico. Sim. Isso tem que ficar registrado para toda a história. Então, houve uma quebra desse espírito de animosidade. Então, a Igreja Verbo da Vida, ela conseguiu romper isso daí. Exato. Eu acho importante você estar falando, porque talvez durante essa live nós tocamos em algumas feridas, né? Com certeza. Então nós tocamos em algumas feridas aqui, nós falamos de algumas situações, mas eu fui muito sincero aqui. Por exemplo, no momento que eu falei do síndoto que está acontecendo lá, o que aconteceu na Igreja Católica, eu também falei da primeira Igreja Batista, eu falei da Wesleyana na Inglaterra, da Igreja Anglicana na Inglaterra. Então, é um movimento de uma agenda global, não é um movimento de uma agenda denominacional. Entenda o que eu quero falar. Então, assim, aos católicos, aos irmãos católicos, a gente começou a nossa live falando que o início, nós não queríamos jamais separar. A ideia sempre foi termos o Cristo, a pregação e a unidade nesse sentido. E eu continuo defendendo o seguinte, que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Amém. Eu continuo defendendo isso. Então, eu acredito que sim, nós tocamos em alguns fatos, né, complexos, como também que poderia, se dessemos uma aula maior, falar também de muitas ofensas que os protestantes assim o fizeram aos católicos. Sim, com certeza. Né, chamando de idólatras ou coisas parecidas, e sendo bastante equilibrado nesse sentido aqui, de que, de fato, a minha ideia durante a pandemia foi, nesse sentido, foi fazer o seguinte: nós estávamos em um momento de polarização. E só de visualização pelos meios, ao vivo, nós tínhamos uns 3 canais que estavam transmitindo. Ao vivo, somando todos os 3 canais, tudo por YouTube, foram 3 YouTube, dava 20.000 pessoas ligadas sem parar nessa live. Depois nós saímos na rua, né? Fomos comer na rua, fomos, né, fazer coisas na rua. E todas as pessoas falavam uma coisa: pastor, no momento de polarização, parabéns ao Senhor e ao padre Marcos Rogério por essa demonstração de
unidade, de fraternidade, de amizade. Por quê? Porque tínhamos tudo para sermos ilhas, né? Cada um do seu lado. E em um momento de polarização a gente conseguiu criar uma conexão. E é uma mensagem, isso de fato. Pode falar. Não, o que o senhor falou aí, né, a respeito da animosidade dos protestantes, ela ocorreu. E num livro eu até registrei uma dessas animosidades. O senhor está vendo aqui o Monumento do Cristo quando foi inaugurado. E tem um protestante chamado Rodolfo Fernandes, ele escreveu um poema, né, onde ele foi bem ácido. Ele escreveu assim: do teu prestígio zomba o triste Cristo morto, que te conhece, vê que de pedra tu és feito. E ele fala, né, que esse monumento seria destruído e tal. Algo realmente que foi desnecessário naquele momento. Nós também temos tentado nos comunicar através da cultura, né? Nós fazemos o Arrasta-Fé e tal, e talvez alguma pessoa lá do sul, alguma pessoa que não é do Nordeste, alguma pessoa que não entenda como é esse trabalho que nós fazemos para poder nos comunicar com a sociedade. Como você vê isso? Por causa daquela radicalização do protestantismo que nós falamos lá no início, né? Criou-se muitas ideias, né, nós temos que viver, temos que ser um povo à parte, nós não podemos nos misturar. De fato, lá no passado, até cidades protestantes eram criadas, né, onde eles queriam que houvesse um isolamento. Nós temos até nos Estados Unidos hoje os Quakers, nós temos os Amish, que eles se isolam, né? Eles não querem um envolvimento com o mundo secular. Porém, sim, nós estamos inseridos no mundo secular. Essa é uma realidade. O senhor tem filha, eu tenho filha, e nossos filhos vão para a escola. Chegam lá, tem festejos juninos, música regional, que é o forró, que é o arrasta-pé. É a nossa cultura, né? Eu lembro que quando o senhor estabeleceu essas festas, gerou-se uma polêmica muito grande, principalmente no meio evangélico. Escutei muita coisa. E aí, o que é que você acha? Você acha que está certo isso? E o que eu respondi na época foi: não sei, porque eu não fui ainda. Eu falei: deixa eu participar. Depois que eu participar, eu posso então formular a minha própria opinião. E tem muita gente que está nos usando agora, que talvez tenha formulado uma ideia sem ir no evento. Porque, infelizmente, a gente também sabe que existem grupos evangélicos que se utilizam desses recursos, porém, a gente chega lá e é uma festa cheia de carnalidade, né, bagaçada e tal, mas não é o caso da Igreja Verbo da Vida. Então, eu tinha uma preocupação, eu estou aqui no confessionário. Sim, eu tinha. Eu não vou mentir, eu não vou ser hipócrita. Sim. Porém, eu fui lá no evento. Eu até estava conversando com alguns irmãos, até da igreja mesmo, que tinha uma certa resistência. O que é que você acha? Eu falei assim: vá lá, confira, né? Então, eu acho que é um meio legal, bacana, de se utilizar a cultura popular, de falar na linguagem do povo, que é a linguagem, né, mais acessível. O povo gosta de forró, o povo gosta de arrasta-pé. Se a gente parar para analisar, e eu sei que esse material pode ajudar muitos e vai ajudar muitos missionários, nós estamos falando aqui, coletando informações de você, porque eu sei que essa realidade de Itabaiana, né, talvez alguma outra cidade, o primeiro batizado não foi lá, tal, coisa desse tipo, mas eu acredito que resistências como essa, que começou desde a Guanabara, e tantas resistências, tiro, morte, queimar material, fazer de tudo para que o protestantismo não avançasse. Isso, eu fiz uma conta aqui, entre o primeiro culto no Brasil tem uns 215 anos. Fiz o primeiro culto, uma conta aqui. 215 anos de história. Então, vamos colocar da seguinte forma. Se a gente botar o primeiro culto, se a gente colocar no Nordeste, temos menos do que isso. Então, ainda há uma resistência. Com certeza. Então, talvez hoje nós não tenhamos, e aí eu estou pregando agora e falando para futuros pastores, ministros, talvez pastores que estão começando uma obra dentro do sertão, dentro do agreste,
uma obra, uma igreja que está iniciando dentro de um povoado, uma igreja que está começando e às vezes, sabe, está fora lá dos holofotes das grandes cidades, dos grandes bairros, né? Então, como nós começamos aqui nessa cidade, uma cidade que tinha, na época, 85 mil habitantes, mas há sim ainda um preconceito à pregação do Evangelho como nós pregamos o Evangelho. Sim, você é crente, você é protestante, tal. Crente, essa palavra, estou falando do cenário mesmo, sim, do sertão. Sim. Eu quero falar do sertão. E aí, esse é um ponto. E a igreja tem conseguido criar pontes para dialogar, para quebrar essas pontes e evangelizar e mostrar o Evangelho. Dentro desse cenário, entre pontes e barreiras ainda, talvez invisíveis, culturais, o que você poderia falar nesse sentido? Então, eu não sei se o senhor já ouviu falar no grupo Sal da Terra. Eles fazem um trabalho belíssimo, eles são cantores, eles cantam aquela música raiz mesmo, nordestina, os caras tudo com chapeuzinho de couro, eles conseguem com isso ter acesso, né, ao sertanejo, à pessoa mais humilde. Aqui em Sergipe, né, no sertão, acho que em Glória, eu não sei se esse trabalho está sendo desenvolvido ainda, mas a segunda igreja batista de Aracaju, ela inclusive estava com um missionário, não sei se esse missionário ainda está residindo aqui. Ele estava entrando no sertão, né, sergipano, e eu cheguei a conversar com esse missionário e eu achei engraçado, né, porque era um americano com sotaque de nordestino. Ele abraçou a cultura nordestina de tal forma que ele virou um americano nordestino, né? Oxente, aí junta tudo, né? É o sotaque nordestino com o sotaque norte-americano. A igreja enfrenta desafios, né? E nós precisamos nos comunicar com as pessoas. E nós precisamos criar meios de nos comunicar com essas pessoas, né? Existe... Eu não sei o que o senhor acha a respeito disso, mas há um tempo atrás, até o Marcos, a gente estava falando sobre o Marcos aqui, ele promoveu um evento que foi bem polêmico em Itabaiana, né? Ele trouxe a banda Antidemo. Sim. O senhor lembra disso? Não, eu não fazia parte ainda de Itabaiana não, mas fiquei sabendo. Não, ele trouxe a banda Antidemo, que é o cara que canta aquele vocal gutural, né? E eu fui. E eu achei interessante porque quando o batista do Antidemo chegou ali, com aquele vocal cultural e tudo, eu senti a presença do Espírito Santo naquele ambiente. Eu falei, rapaz, que coisa interessante. Eu senti a unção de Deus na vida dele, né? E foi um meio de se comunicar com um determinado público, que é o público metaleiro. Eu creio, essa é a visão que eu tenho, de que Deus ele se comunica com as pessoas em todo o tempo. Eu acredito que aos bebês espirituais, a religião e a lei. Ou a religião e disciplinas. Sim. Aos maduros da fé, a liberdade. Mas que esta liberdade não seja, né, desculpa para dar ocasião à carne. Então, se a gente parar para observar, é como se fosse assim. Na minha opinião, eu sei que tem pessoas que precisaram, infelizmente, passar pelo Talibã cristão, misericórdia, pelo Talibã cristão, né? Vamos botar assim, para poder se libertar de algo desse tipo. Quando o Talibã cristão, de fato, que são igrejas que pregam mais essa religiosidade, indumentária, corte de cabelo, tal. Então, eu entendo que tem pessoas que tiveram uma libertação em lugares como esse por causa da disciplina, por causa disso daí. Mas aos maduros da fé, a liberdade não vai precisar mais do de fora para dentro, mas do de dentro para fora. Mas que essa liberdade não se constitua uma desculpa para entrar em carnalidade. Perfeito. Porque a Bíblia diz que tudo seja feito para a glória de Deus. Isso. Então, às vezes eu vejo algumas coisas, por exemplo, pastor, o senhor acha que o arrasta-fé é coisa de Deus ou não? Depende. Depende da forma que a gente faz, da forma que a gente tem a responsabilidade como a gente faz. Muito bom.
Eu tenho responsabilidade para dizer que eu vejo Deus. E tem propósito. Agora, talvez outros podem utilizar dessa mesma desculpa para fazer diferente. E por que eu estou colocando nesse contexto? Porque nós estamos falando da história em Itabaiana. Isso. E por que eu estou falando desse contexto? Porque eu estou falando de você aí. Então aqui nós fizemos uma live com um padre. Pastor, essa live com um padre, ela foi uma forma, não sei, manipulatória. Não, a minha intenção de fato foi extravasar o que está no nosso coração. O amor e o respeito que nós temos pelos católicos, pelos irmãos. Então, o amor, ele tem que ser muito maior do que qualquer coisa que eu possa falar ou dizer. Então, tem que ser muito maior. Então, antes de querer pregar o evangelho para um católico, antes de querer fazer qualquer coisa, eu tenho que entender que eu estou entrando. Eu acho que quando aconteceu com aquele missionário que você falou, que Itabaiana é uma cidade dos... Talvez, em um primeiro momento, a gente não concorda e diga assim, não, Itabaiana é de Deus, não é dos católicos, não é dos evangélicos. Não, mas eu entendo o que ele falou. Eu entendo o que ele está dizendo ali. Eu entendo que um povo com uma cultura, assumiu uma sociedade. Isso. Aí você não pode chegar nessa sociedade sem pedir licença. Você não pode chegar nessa sociedade sem comunicar. Você não pode chegar nessa sociedade sem criar um canal, sem criar uma ponte, sem criar uma comunicação. Eu gosto muito que o pastor Carlito Paz, da Igreja Batista São José dos Campos, ele fala, a igreja da cidade, ele fala e diz o seguinte, que a cultura é o teto. Eu disse, não, como assim a cultura é o teto? Como assim a cultura é o teto? Mas de fato, se você chegar na China, você não vai falar português. Então já a própria língua é uma cultura. Qual o canal que você vai utilizar? O mandarim. Então, talvez lá na China eu iria falar sobre o dragão, talvez lá na China eu iria falar alguma coisa, eu ia tentar entender a cultura local e lá dentro da cultura local tentar significar a mensagem que nós temos para poder entregar. Então, essa para mim é a ponte, é a ideia. E eu queria fazer uma consideração também o seguinte, primeiro eu quero agradecer a esse conteúdo maravilhoso que você trouxe para a gente. Eu quero dizer para você, eu não sei se ainda tem livros para ser vendido, mas procura, como é o seu Instagram, Ismael, por favor? É Ismael Moura 777. Ismael Moura 777. No final nós vamos estar colocando embaixo o @ dele. Lá no seu Instagram tem o seu canal do YouTube? Tem. Por exemplo, tem um linkzinho lá. Se eu entrar lá no seu Instagram, tem um link lá. Eu vou entrar e vou ver o canal do seu YouTube. O canal Amor ao Lar. Amor ao Lar. Isso. Então ele também tem um canal que é muito assistido. Você tem quantos inscritos no seu canal? Rapaz, eu creio que 21 mil por aí. É um canal muito bem assistido. De fato, eu quero agradecer, né, primeiro por esse presente, né? Para mim, isso aqui é um presente. Quando eu cheguei em Itabaiana, eu pude ter tido acesso a um livro como esse, né? Eu pude ter um acesso maior à cultura itabaianense, eu pude entender mais as problemáticas, as dificuldades, as complexidades para poder quebrar algumas paredes culturais e poder fazer com que acontecesse algumas situações. E dizer para vocês, Ismael, que continue, cara, estudando, continue. Acredito que a gente vai fazer outras lives também, falando de outros assuntos que eu sei que você tem domínio, que você tem capacidade para poder nos ajudar. E eu quero também agradecer pela sua vida, né? Ismael é professor também de História e eu sei que hoje tem sido um grande trabalho para os professores cristãos poderem manter-se firme, né, diante de tantas coisas que têm acontecido. Se você não conhece a sua origem, você não sabe a sua identidade, Isso. então você não vai ter como saber do seu propósito. Muito bom. Não tem como saber do seu futuro. É isso aí. Eu acho que isso é clichê dos historiadores, analisar o passado para verificar o futuro. Não errar no futuro ou verificar o futuro. Então, quando eu cheguei em Itabaiana, eu queria entender a mecânica de Itabaiana. E quando eu vi um livro sobre os protestantes de Itabaiana,
Eu disse, não, isso é um presente. Isso vai me dar uma ajuda de Torá, porque eu vou conseguir entender toda a situação. Talvez, eu esqueci agora do nome do senhor que vendeu cabeça de boi, que vendeu isso, que vendeu aquilo para formar a primeira igreja ali, ou para ajudar na primeira igreja, na primeira comunidade. Esse espírito, ele falta não só no protestante, mas é no brasileiro. Eu acho que o brasileiro, ele não tem prazer em estudar de verdade a sua história. E é tão facilmente manipulado. Então, se você não consegue olhar para trás, não consegue entender lá atrás, você não consegue valorizar as coisas lá na frente. Por exemplo, depois de uma live dessa, nós temos que ter mais consciência, né, acerca do trabalho que é ter uma igreja, o evangelho sendo pregado, o respeito e o quanto nós temos que valorizar essa obra e o trabalho que nós temos, porque foram muitos missionários. Eu não posso olhar, sabe, Ismael, hoje para mim aqui, talvez a gente esteja numa vanguarda. Talvez, como você falou aí, você consiga como historiador olhar para a nossa igreja e dizer assim, pastor, o senhor está trazendo algumas coisas de vanguarda. Amém. Mas eu também não posso olhar para trás e não agradecer a esses huguenotes. Eu não posso deixar de agradecer aos calvinistas. Eu não posso deixar de agradecer à Assembleia de Deus. Isso. Eu não tenho como não deixar de agradecer esses gigantes, os quais eu estou sentado em cima dos ombros deles. Então isso também me faz honrar, né? Respeitar esses homens que puderam nos ajudar. Até agradecer a Rui Barbosa, até agradecer agradecer o movimento republicano, agradecer algumas coisas nesse sentido aí, agradecer a vinda da família real para cá para o Brasil e ter aberto os portos para as nações poderem entrar, agradecer os ingleses por terem nos ajudado aqui também, os holandeses por terem evangelizado os índios, agradecer aos índios por terem segurado ali a primeira bandeira da gente, né? Os índios aí botou para rachar também. Então, cara, isso foi uma explosão de conhecimento que trouxe para mim, que traz uma nota de agradecimento geral de tantos gigantes que trouxeram a gente até aqui hoje. E nós estamos escrevendo a história, você é o protagonista dessa história. Eu quero, já que ele falou isso, convidar você para fazer parte da nossa história da Igreja Verbo da Vida. Você que tem interesse, procura a gente aí no nosso direct, entre em contato conosco, nós temos uma galera que vai lhe responder e vai chegar até a gente também. Então, que Deus abençoe você em nome de Jesus.